Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje nosso convidado é o Léo Castelo Branco, 6º grau de Jiu-Jitsu, muita experiência para passar, campeão mundial da IBJJF, lutou MMA, tem uma história brilhante no Jiu-Jitsu e, cara, é uma honra ter você aqui, mestre. Vamos bater um papo que vai ser muito legal. Bom, a honra é toda minha, Gustavo. Acompanho você, teus podcasts aí são bem interessantes, numa visão bacana aí para essa garotada aí aprender aí e evoluir mais ainda. Esse material aqui é muito precioso, que a gente não tinha isso na nossa época. Então, hoje, a possibilidade de evolução sua é muito maior, né, dessa rapaziada aí. Com certeza, cara. Isso são coisas, papos que a gente bate, sim, que fala, que o pessoal fala, caramba, quem dera tivesse alguma dessas informações, né? Mas estava todo mundo no mesmo barco, mas é assim mesmo, é a evolução. Isso que é mais importante. E, cara, então dá só um resuminho aí do começo, né? Nas artes marciais, se você treinou alguma arte antes do jiu-jitsu, e a gente já vai. Eu fazia outros esportes, fiz judô quando era garoto, com 9 anos, um pouquinho, peguei a faixa azul, mas não lembro de muita coisa. Depois eu joguei handball, fiz remo, e aí ingressei no jiu-jitsu com 17, se eu não me engano, com um mestre chamado Mário Cupertino, que era aluno do Carson Gracie. Com essas lives hoje, a gente está conversando muito, então eu descobri que o Murilo também teve aula com ele, o Bustamante, o Juninho, o Carson. E aí eu comecei com ele, era um cara que tinha uma guarda excelente, elogiado até pelo Roller, um dos adversários mais duros, o Roller falou dele. E depois eu fui, como ele tinha na academia ali um grupo de alunos como era academia, circulava muita gente, não ficava. Então eu evoluí de uma maneira que eu precisava de treino, então não tinha treino mais para mim ali. Um amigo meu estava indo para o Pinduca, e aí eu conversei com o Mário e tal, e fui também para o Pinduca, de faixa azul para roxa. Esse que ano? Fiquei no Pinduca até a faixa preta. E isso foi por volta de que ano que você começou a treinar com o Pinduca? Foi 85, 86. Pinduca, acho que eu fui para o Pinduca 86, se eu não me engano. Foi um pouquinho antes de eu lutar o Company, onde foi o campeonato que eu apareci, né? Que foram 7 lutas e 7 armlotes, no peso e no absoluto. Caramba. Então ali eu me destaquei. Foi considerado atleta mais técnico, tem uma plaquinha da Company. Vou editar agora o Company, então não sei se você está sabendo disso, então tá um buchicho aí, old school e tal, papapá. O rapaz até falou lá, o Donato e o Paulo Negão, que iam me homenagear, assim como o Jean-Jacques, o Riga, se eu não me engano. E até me pediu agora no Instagram aqui para ver se eu achava camisa antiga, medalha e tal, coisa daquela época, né? E eu tenho essa plaquinha guardada até hoje. Tinha no vídeo também o seu Hélio me entregando aquela placa no pódio, e eu era um garoto, acho que eu tinha 19 anos, se eu não me engano. Legal. E você lembra do teu primeiro campeonato de jiu-jitsu? Foi esse, não? Já te competido antes? Não, o primeiro, na verdade, o que aconteceu? Não existia campeonato de faixa branca, né? Que nem tem hoje. E teve um campeonato lá no Clube Militar, na Lagoa, que chamava Van Sport, que era uma marca de roupa, né? Que era o que patrocinava os campeonatos na época. Só tinha de azul. E aí eu não sei qual, eu tinha pouco tempo de jiu-jitsu, mas eu estava assim, você sabe que vicia, né, cara? Então é um vício gostoso, né? Uma coisa saudável. E aí, cara, eu virei pro Mário e falei, pô, mestre, deixa eu lutar, cara. Queria me testar. Então, eu sempre fui assim, tudo que eu faço eu gosto de me testar. E aí, com muita insistência, ele acabou falando, eu não quero a faixa azul, eu quero só lutar, deixa eu lutar. Aí fui lá, lutei, fiz uma luta muito boa, guarda, né, cara? O cara não passou minha guarda. Aí, na época, não sei, você estava com quantos anos, desculpa, Gustavo? Eu faço 46 esse ano. Tu não é tão garoto, porra. Então, não sei se você pegou essa fase. Eu comecei a treinar em 89. Então, então você pegou essa fase. Eram 3 bandeirinhas, uma bandeira branca, a outra Brasil, né? E aí você amarrava aquela faixa,
meio que um pano, né, na época, não era nem uma faixa, verde e amarela, e eram três jurados, e o árbitro do meio não tinha decisão final, né? Ele só dava pontuação. Os árbitros, se eu não me engano, foi 2-1 para ele, eu não tenho certeza, ou se os 3 foram para ele, mas foi uma decisão apertada. Eu fiquei até chateado, mas ao mesmo tempo eu falei, pô, bicho, eu sou faixa branca, eu não posso reclamar, né? Aí foi isso, esse foi meu start. Aí depois, quando eu cheguei na academia, primeira, segunda, terceira aula, o Mário falou, meu amigo, toma aqui. Aí acabou me dando a faixa azul. Mas foi esse foi o meu primeiro campeonato. E depois eu tive outros, enfim. E aí você começou aqui na época, também não tinha tanto evento, né? Mas aí você, Muito poucos eventos. mas aí você ficou amarradão de, tipo assim, o que aparecer lutar, no caso. Sim, sim. O que a gente aparecer, a gente ia lutar. Muito importante, eu friso em algumas lives, outras eu esqueço, que pessoas que organizavam os campeonatos, né, que a gente tem que exaltar. O próprio rapaz que fazia o Company, o Paulo Negão, mas o Richelli, que era um cara que arrumava os patrocínios, geralmente eram lojas de surf, de moda jovem, né? A da Federação do Robson também, né? Que tinha, mas era um pouco menos, mas tinha os campeonatos, dependiam de patrocínios também, e a Lins, que era uma liga niteroense. Você deve ter lutado também. Uhum. Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora, Silvio Pereira. O Silvio Pereira, que era o cara que, pô, graças a essas pessoas, a gente conseguiu que o jiu-jitsu caminhasse, né? Então, acho que é importante a gente agradecer as pessoas que tiveram aí no passado da gente, né? E aí, então, eu lutava. Todo evento que tinha, apareceu. Tinha o Lightning Bolt, que depois eu fui patrocinado, Quicksilver, Van Sport, o Nastra, que foi quando teve os caras entraram lá no campeonato, aquele desafio da luta livre com o Jiu-Jitsu de 91. Isso. E por aí vai, cara. Tiveram vários aí. Eu lutei, teve o XYZ Porcão, que era um evento da federação, que eu lutei também. Lutei com grandes nomes da nossa época, que hoje estão todos aí bem. Renzo Gracie, Johnny Machado, Mauri Bittetti, Roberto Roleta, Bita, Fábio Gurgel, Traven, Gigi. Lutei com essa galera toda aí. Murilo, Libório, Bolão. Muito legal. Aí tem um monte de luta aí pra gente falar se quiser. Olhando a sua carreira assim nas faixas coloridas, eu sempre gosto muito de perguntar isso, que é uma fase de um aprendizado muito grande. Lógico que o aprendizado nunca termina, mas é quando você começa a competir, você está lidando com, né, com aquela vibe de campeonato, aquela adrenalina, poder render bem. Então, como é que você se sentiu assim nesse período de azul a marrom? Você rendia legal, conseguia fazer o que estava treinando? O que você diz assim na parte mental? Cara, desde a faixa azul, me importei muito com isso. Então, eu buscava livros de concentração, livros de meditação. Eu tinha o meu método, né, de ir para o campeonato. Eu gostava de me tocar, ficar isolado, sozinho. Hoje, a dinâmica do campeonato hoje é um pouco diferente da nossa época, né? Então, você sabe que a gente, às vezes, chegava cedo para pesar, né? 7, 8 horas da manhã, pesava lá, e ficava lá aguardando quando você ia ser chamado. Você não tinha ideia de quando ia começar a sua luta. Não Então, existia cronograma, né? Não existia um cronograma. Então, você ficava, às vezes, 6 horas esperando. Então, o que eu fazia? Eu levava lá um farnelzinho, né, geralmente uma fruta, um carboidrato mais rápido, deixava lá e deitava. Botava o fone de ouvido e deitava. E ali eu ia... Aliás, depois eu fui ler isso muito tempo mais tarde da PNL, de programação neurolinguística, sobre essa questão do foco, do pensamento, que hoje está em moda, a questão da atração, né? A lei da atração, papapá, enfim. O que eu fazia? Eu ficava mentalizando o local. Boa. E como é que seria a minha luta, entendeu? Eu já ficava olhando ela, as pessoas gritando e tal, e ouvindo música. Ficava lá deitado. Piduca até, pô, mesmo, vai aquecer. Eu falei, Piduca, então, tudo bem. Deixa vou ficar descansando. Aí quando chamava o meu nome, aí eu levantava, meu irmão, dava 3, 4, 5 pulinhos ali, aquecia e ia para o ringue, entendeu? Eu não gostava de ficar ali dentro, vendo, então aquilo vai te dando... Tem gente que é o contrário, tem gente que precisa ficar ali, não gosta de ficar parado. Então,
respeito. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, eu trabalhava na minha cabeça sempre dessa maneira. Desde a faixa azul, eu sempre fiz isso. E quando você olha assim para trás também, alguns dos aprendizados, o que você vê que de repente você fez errado, até pela falta de informação, né, cara? Tudo era muito novo com relação a treino, a performance. O que você vê assim que era que se viu que você fez, hoje em dia você tem a clareza para ver que estava errado? Cara, é o que eu falo assim, eu tenho um pouco de cuidado para falar com errado e certo. Porque para a época era o certo, né? Exato. Hoje a gente sempre tenta na época fazer o que é o certo, né? O que manda ali o figurino para gente. Cara, eu não sei, às vezes eu talvez passasse um pouco do ponto, entendeu? De querer mais e a gente acaba entrando numa questão de overtraining, né? Quando você é mais novo. Mas não vejo isso como um erro, não. Assim, eu vejo como um Parte do, aprendizado. exato, Eu parte do vejo como um processo, né? aprendizado. É um processo de aprendizado. A gente só evolui com o teste, né? Com erro e acerto, né, cara? Você só evolui assim, não tem como você evoluir de outra maneira, né? Entendeu? É testando, é fazendo, é errando, é acertando. Então, eu não vejo, talvez esse excesso um pouco, só isso, nada mais, não. E como é que foi sua transição da marrom para preta? Cara, foi uma transição um pouco conturbada, porque eu peguei a marrom, eu vinha muito bem. E aí eu tive que parar, eu tive uns problemas particulares, eu tive correr atrás de dinheiro também. Eu dava aula, mas ainda não me comportava a questão financeira. Estava terminando a faculdade de Educação Física, né? Então tive que, como eu no início da faculdade eu fui jogando crédito para frente para poder treinar, eu tive que acumular muito crédito nos últimos acho que 2 anos, 3 períodos, perdão, os 3 últimos períodos talvez. Então ficou uma coisa muito, muito desgastante. Então dei uma afastada de treino. Então fiz aí, lutei 1 ou 2 campeonatos sem treinar muito. Eu fui até com o Dedé, foi engraçado que a gente se encontrou, ele estava com a academia ali na Senador, não ainda no sobrado, e sim no prédio ali. E aí ele, pô, Léo, vou ter campeonato ali, não sei o que, tá batendo discurso, vamos lutar. Eu falei, vamos, aí treinamos junto uma semana. Entendeu? E aí ele lutou com o Renzo, aliás, foi um lutão. Ficaram meio contestando o resultado. E eu lutei com o cara do Carson lá, com o Jair. Assim, de destaque eu tive foi esse. Depois eu continuei parado ali, fazia um judô na faculdade, fiz judô. Cheguei na marrom, não quis pegar a preta porque não tinha tempo para fazer todo aquele processo que você tem que arbitragem, ficar 1 ano fazendo aquilo e tal, mais pagar a questão do diploma. Eu acabei não quis fazer, fiz com o Ney Wilson na Santa Luzia. E aí veio a oportunidade, como eu já estava, o Pinduca já não tinha, o horário que eu treinava era à noite, o Pinduca não tinha horário de outro treino, eu dava aula à noite, então não tinha mais treino, não tinha mais horário. Conversei com ele, a gente foi, o Trava era muito amigo meu, apesar da gente ter sido adversário, a gente fez uma amizade muito grande, comecei a treinar com ele, a gente foi treinando na hora do almoço, que era o horário que dava, o resto a gente dava aula. Isso aí já no final de 92 ou início de 93. E aí pintou esse campeonato, não sei se você vai lembrar, na hebraica, do Mameluk. Mameluk, 93, né? Isso. Eu até ajudei no início da organização, o Dedé também, quem fez foi o Marco Antônio. E aí pintou esse campeonato, o Traven falou, pô, vamos lutar e tal. Eu falei, pô, vamos. Tava voltando a treinar, né? Não tava naquele... Mas já vinha treinando. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí ele foi inscrever a gente, quando foi inscrever lá, o Traven me inscreveu no pesadíssimo, marrom, e aí o Carson estava lá, olhou e falou, o Castelo está aí sozinho, coloca o Libório no peso dele, vai pegar em 1 minuto. Aquele jeitão do Carson, né, que eu acho maravilhoso, ele só estimula a gente né, de uma forma positiva, ele faz a gente buscar essa competição, né? Ele gostava muito do Carson, cara.
enfim, aí, pô, o Flávio veio, comentou comigo, eu falei, pô, beleza, vamos. Era garota, a gente tinha o quê? 24, 25, né? Por aí. E aí foi isso, fomos treinando. E aí eu fiz essa luta, que acabou sendo uma luta que ficou, né? Acho que ficou para a história em relação ao jiu-jitsu, as pessoas comentaram muito, porque o Libório era um cara que eu era zebra. Eu estava parado, eu vim, né? Apesar de eu ter minha história antes, eu vim de uma parada. E aí o Libório era um cara que não tinha tomado ponto, se eu não me engano. Eu falo isso, mas eu não lembro, realmente tenho que perguntar para ele. Mas ele não tinha perdido nenhuma luta da branca marrom. Então era um cara duríssimo, que estava treinando muito forte no Carson lá, com todo mundo falando que ele estava demais. E tinha história que se ventilava, que o Carson estava treinando ele para lutar com o Rickson e tal, que o Carson sempre teve essa briga ali da família, né? Mais de equipe, né? A questão de equipe, de querer vencer, de botar um melhor lutador. E aí eu falei, pô, vamos nessa. Então foi o que eu fiz na Marrom. Aí nessa luta aí que eu apareci, acabei ganhando do Libório. Não sei se você viu a luta já, enfim. Passou, não botaram, né? Postaram ela, também, eu vi. tá na internet. Eu não tinha ela, um garoto que passou para mim. Legal. Aliás, eu não tenho quase nada. E eu ainda tive que infiltrar o meu joelho antes da luta, né? Eu estava com o joelho ruim. E naquela época, se você não luta, já sabe, né? Cutuca, correu, com aquela história, né? Que a gente sabe como é que é. Eu nunca liguei muito para isso, não, mas a nossa época era um pouco diferente. E as academias, o que se faz hoje de ventilar uma aqui, outra ali, o cara vai treinar de um lado, do outro, isso não existia, né? Mas graças a Deus eu sempre me dei bem com todo mundo, de todas as equipes, com meus adversários, nunca tive problema com ninguém, não. Aí foi isso, aí fiz essa luta com o Libório, ganhei ali, eu retomei minha carreira, digamos assim, né? Aí depois foi para preta. Tive outras lutas grandes na roxa, com o Fábio Gurgel, com o Renzo, a Mauri Vitete. Legal. E, cara, olhando assim, eu às vezes gosto de perguntar, porque acontece com o atleta de você tem uma luta que, pô, dá aquele levante na tua confiança, né? Que você ganha de um cara de nome, de expressão. Qual foi a primeira pessoa, assim, que você sentiu que depois que você terminou a performance, você falou, pô, legal, sentiu que, né, o teu nível, a confiança deu uma subida? Cara, é engraçado porque a gente sempre tem uma, mas aí depois vem outra, né? Exato. Então eu tive, assim, foi importante para mim quando eu finalizei o Fábio, que foi no Atlântico Sul, que ele era o cara da roxa que estava muito bem. Mas aí depois teve o Amauri, também mesma coisa, que eu era um cara duríssimo. O Amauri era um top, né, cara? Campeão aí absoluto, enfim. O Fábio também, campeão mundial, outra fera. E também finalizei. Então, e os dois, o Fábio até então só tinha batido para mim, bateu para o Margarida. O Amauri no braço bateu para mim 2 vezes, depois não bateu para ninguém. Então, assim, não é querer desmerecer nada. Eu tenho orgulho que era o meu golpe forte, era o que eu fazia melhor, era o que eu tinha de guarda, né? E depois o Amauri me ganhou na preta também, tinha me ganho na azul, entendeu? Vai e volta, né, meu? Entendeu? E eu acho que me deu esse levante. Agora, essas foram me dando levantes. Agora, essa do Libório realmente assim, me alavancou mais, assim, porque eu entrei com uma certeza, mesmo não achando que não estava tão preparado fisicamente, o que era verdade. Como você estava de cabeça para essa luta quando você entrou? Exatamente, eu estava muito confiante. Uma coisa que eu gosto muito quando eu vou lutar é de olhar além, né? Olhar dentro do adversário e trabalhar o meu mental olhando para ele, entendeu? Dizendo para ele quem eu sou, o que eu vou fazer. Ó, meu irmão, eu vim aqui para ganhar, falando para você e olhando, sabe? Criando essa ligação, entendeu? Eu acho que tem gente que não liga nada para isso, mas eu acho que essas energias, cara, elas vibram, elas funcionam, entendeu? Então eu tenho muito isso. Tinha, né? Parei de lutar. E que na faixa preta, vamos dizer, qual foi uma das performances mais marcantes? Performance que eu digo que você lutou bem, não necessariamente você ganhou.
né? Porque às vezes você pô, luta pra caramba, seu cara lutou pra caramba também, né? Então, É. quais são as performances que você lembra, assim, que Cara, sentiu eu bem? tive essa do... cara, que eu gosto mais de falar realmente é a do Murilo, né, cara? Que foi um lutaço. Foi uma das melhores lutas da década de 90, se eu não me engano, não sei se foi a Grace Magazine que falou isso. Foi no primeiro brasileiro. Foi logo no ano seguinte, 94. Primeiro brasileiro. Aquele foi um brasileiro, É, mas não era mas ainda da o Confederação, da não, em Axie, né? 93, a Mameluque. Então foi em 94 com o Murilo na Axe. E eu estava muito bem, achava eu que estava muito bem preparado fisicamente, mas realmente estava. Só que eu excedi, eu passei do ponto, atropelei no início. O Murilo é um cara mais constante, é um cara que foi administrando. Né? Eu consegui dar queda, consegui meio que uma raspada entre pé, fui pro braço dele, ele conseguiu sair, passou minha guarda, aí espernei, a gente saiu, ele foi para minhas costas, não pegou, já saí, depois eu fui para as costas dele, tentei pegar, aí ficou foi um giro na luta muito grande. Ele era um cara sempre constante, um cara que estava ali na crista da onda também, era um marco importante, era o primeiro brasileiro ali também da confederação, né, cara? E foi isso, cara. Ali acho que foi a luta apesar de ter perdido, foi a luta mais marcante assim da faixa preta para mim. Acredito eu, o mundial também, mas o mundial fechei o peso com trave, né? Não teve uma final. E teve a do Libório também que eu perdi, mas assim, se eu tiver que escolher uma, realmente a com o Murilo foi a luta mais importante. E agora, uma luta não tão boa, que você, de repente, saiu e falou assim, caraca, não rendi legal, e qual foi o aprendizado dela? E aí você pode falar de qualquer faixa, né? Mas se estiver na faixa preta também. Uma coisa que às vezes a gente se arrepende um pouco é de lutar não estando 100%, né? Mas a gente aprendeu na luta que a gente tem que ir, a gente vai de qualquer jeito. Era uma coisa mais... Hoje eu não trabalho assim, entendeu? Eu acho que o atleta tem que estar bem, tem que estar no seu auge para poder ali lutar. A coisa está muito mais profissional, né? É. Mas, cara, talvez uma das lutas do Mundial que eu fiz que eu segurei, ficou aquela bateção de cabeça em pé há muito tempo, eu não quis arriscar puxar para a guarda, que era com o Tatá. Tatá tinha 180 quilos, eu acho 160 quilos, Uhum. não lembro. Era muito pesado. No meio da luta, eu esgacei o pé, alguma coisa que ficou me incomodando, e eu tive que administrar aquilo daquela forma ali, ficando em pé, empurrando para um lado e para o outro. Aí foi até engraçado que o Gordo, no final, falou: Castelo, tu ganhou porque tu empurrou um pouco mais do que ele. Quer dizer, não teve, né? Não teve nada assim que você fale, pô. Então, achei uma luta que eu fiz assim muito ruim. E geralmente as minhas lutas são dinâmicas, né? Eram lutas bem pegadas, entendeu? Como foi a do Libório no primeiro Mundial. Eu só lutei 2 mundiais, né? Aquele de 96, que eu fui vice com o Libório na final, e fechei com o Trave em 99. Uhum. Então, essa luta com o Tatá realmente foi uma luta feia, né? Porque eu não consegui, não quis arriscar e não consegui mostrar meu jogo, né? É. E vamos falar um pouco da transição do MMA. Você teve a oportunidade em 97 de lutar com o Igor Vovchanich, que é um cara que se aposentou com mais de 60 lutas, um maluco sinistro. E quando você lutou, ele já tinha 20 lutas, né? Já com muita vitória. Cara, vamos falar um pouco dessa experiência, como foi a decisão de começar a lutar e aí e conversar a respeito de como é que foi a noite anterior do evento, no dia, porque é um pulo grande, né, cara? Você tá saindo, pum, já tá entrando com um cara com uma experiência grande também. Como é que foi essa experiência? Bom, a gente quando entra a gente estava no meio do jiu-jitsu, eu vivenciei várias situações de rixa, luta contra luta. Então a gente tinha na cabeça da gente quando treinava jiu-jitsu que a gente um dia ia fazer um vale, não é nem MMA, né? Na época era É. vale tudo, né? A gente um dia ia fazer um vale tudo, era uma questão de honra, era uma questão de, de até de prazer pessoal. Eu falei, não, eu tenho que me testar, eu tenho que ver como é que é isso. Será que funciona mesmo?
Então, a gente já tinha isso na cabeça, imbuído. Então, o Pinduca sempre deu uma parte de defesa pessoal para a gente, de clinch e tal, mas nunca incentivou o MMA, não. Entendeu? Ele sempre foi mais pelo jiu-jitsu desportivo. Apesar dele ter lutado com o Marco, né? Ter uma história, uma grande luta lá com o Marco Rua. Então, Aí eu comecei, eu treinando lá com o Trave, o pessoal, então começou a aparecer umas lutas, né, cara? Começaram por conta daquele Vale Tudo de 91, né? Que teve da luta livre com o jiu-jitsu. E o pessoal começou o UFC estourou, né? 93, Uhum. 93, se eu não me engano, para 94. E aí começou a pipocar evento, né, em vários lugares do mundo. Aí foi aumentando o interesse. Eu quase fiz uma luta antes, enfim, mas aí não fiz. Aí veio o Lapenda, que foi empresário lá, meu empresário nessa época, arrumou essa luta para mim e para o Travin para fazer esse evento na Rússia. O Travin ia lutar o evento de 3 lutas, né, de 8 lutadores, e eu iria lutar Super Fight. Na verdade, foram 2 eventos, né? A noite de gala, que eram várias lutas casadas, culminando com a minha e o Igor, que foi dentro do hotel, um hotel 5 estrelas lá da Rússia, lá de Moscou, e era para uma elite de pessoas, né? E o evento do Travin foi num ginásio mais para o povão, né? Então, quando o combinado no início seria ele, depois não seria mais ele, seria um lutador, um judoca, como eu estava estreando, entendeu? Para não pegar um cara muito muito duro e tal, papapá. E aí no final já falaram, não, vai ser o Igor mesmo. Eu falei, bom, estou treinando para lutar com quem vier, não tem jeito. Eu já tinha visto alguma coisa dele, mas muito pouco. Ele, se eu não me engano, ele tinha ganho do Bita, nocauteado do Bita, que era um cara duro na nossa época, né, de jiu-jitsu, lá de Terê, casca grossa da pesada, né? Aí eu falei, pô, bicho, o cara é duro e tal, e vi uns eventos dele. Então, e a gente sabia que o gás dele era absurdo, porque ele fazia evento de 3 lutas numa noite, com uma luta de 35, outra de 30 minutos, outra de 20. Quer dizer, era bicho solto mesmo. Aí chegamos lá, a gente ainda ficou na dúvida de trocar o Travin fazer a luta casada com o Igor e eu lutar o evento por conta do Travin ter um gás melhor do que o meu, né? Aí acabou que não, deixa o Travin fazer o evento, até porque o Travin também não sabia com quem ele ia lutar, né? Eram 3 lutadores russos, com a lista lá, né? Ele lutava inicial com russos, os outros todos times russos com alguns americanos conhecidos, mas os russos a gente não sabia quem era. Tanto que ele só lutou com russos. Os russos foram ganhando, né? Ele ganhou a primeira do russo, a segunda, na semi, e fez a final contra o russo. Acabou que não durou 10 minutos as 3 lutas. O cara trabalhou muito bem. Arrebentou. Levou o cinturão para casa. E aí, cara, deixou os caras mais instigados ainda do russo me ganhar, né? Do Igor. O russo não, que eu acho que ele é ucraniano. Isso. Aí chegamos lá. Quer dizer, dá para escrever um livro, tem muita história, mas eu tenho que te resumir. Então a gente teve essa situação. E aí, não, bom, então vai ser o Castelo mesmo, vamos lá. Você me perguntou antes da luta, não é isso? O que você queria saber? Tipo assim, até na noite anterior, dormiu bem, pensando como é que tava, como é que ia ser o evento. Foi engraçado a questão do Vale Tudo. Eu não me sentia com aquela pressão no jiu-jitsu, porque no jiu-jitsu eu já tinha um nome. Assim, eu tinha aquela porra, falar, não posso perder, sabe? Aquela coisa. Uhum. A derrota faz parte, é um aprendizado, mas a gente fica com uma responsabilidade talvez maior. Mas, ao mesmo tempo, no Vale Tudo, você tem a responsabilidade enorme porque você está representando a tua luta, né? Mas eu fui com uma cabeça muito mais tranquila. Falei, bom, bicho, ou o cara me nocauteia, ou eu vou apagar ele, enfim, o cara vai bater, vamos para, entre aspas, não gosto de falar assim, mas vamos para a porrada. Porque na época não era bem... não era um esporte, né? É a Digamos briga assim, mesmo. Era um teste entre lutas mesmo. Isso é o russo lá torcendo para o cara, o Brasil aqui, e tinha essa, né? Enfim, e aquela época na Rússia era pedreira, a gente tinha que ter cuidado, entendeu? Pegar o dinheiro antes, foi uma coisa meio braba. Mas, enfim, deu tudo certo nesse sentido, né?
Fomos bem recebidos, fomos bem tratados. Teve uma situação ou outra lá na hora da luta lá que ficou pesada, mas fora do ringue ali com os meus corners, fora do octógono. E aí foi isso, cara. Eu não me lembro de nada demais, não. Eu dormi bem, acordei, fiz lá minhas refeições. Estava me sentindo calmo, cara. Não estava me sentindo nervoso, não. E eu sempre, quando era mais novo, eu ficava nervoso, assim, no jiu-jitsu, né? Depois eu fui me adaptando, como eu te falei, fui criando um ritual para mim que me deixava tranquilo. Fiz a mesma coisa ali para a luta do Vale Tudo. E aí foi isso. O antes foi isso. E aí foram 35 minutos de luta, é isso mesmo? Foram 35. Só que o que acontece? Se você for no YouTube e vê-la no YouTube, ela tem 23 minutos, se eu não me engano. Tem menos 12 minutos de luta. Por quê? Eles editaram a fita. Entendeu? Assim, não se edita uma luta de Vale Tudo. Né? Mas os caras editaram. Enfim, talvez porque tem alguns momentos que estavam demorados, estavam chatos, eu não sei. Realmente eu nunca vi os 35 minutos. Mas eu descobri que não, que editaram para parecer alguma coisa mais empate, não sei, porque como é que eu cheguei nessa constatação? O Marcelo Alonso, era fotógrafo na época da revista, e ele foi lá com a gente, tirou foto e tal, fez as matérias. E aí, cara, ele tirou uma foto que ele até usou na revista na época. Eu estou montado nele no meio do ringue. Por que eu sei isso? Tem um desenho no meio do ringue. Estou montado dando soco. E na fita, se você observar a fita, o vídeo que está rodando no YouTube, eu estou montado nele pelos cantos da grade. Entendeu? Então eu falo, pô, como é que você edita uma fita? Com um momento, tirando um momento desse da luta, que é um momento de supremacia, né, cara? Exato. O cara montado, dando soco. Entendeu? Então teve diversos cortes na luta. Tudo para parecer. Quando eles mandaram a fita para cá, para o Joinha passar no programa, na Sport TV, eu ainda pedi para o Joinha para ver antes, ele não me deu. Cara, só tinha momento dele. Parece que eu tinha entrado na porrada. Entendeu? Eu falei, pô, Joinha, como é que você mostra isso, cara? Isso não é verdade, cara. Você mostrou isso em rede nacional do Sport TV, um negócio que não existiu. Não foi isso. Isso aconteceu. Só que teve meu lado. Meu lado não tinha nada. Ele, não, Castelo, mas era para mostrar, fiquei até chateado. Ele é um irmão, é meu amigo. Mas na época eu fiquei chateado com isso, porque não era aquilo, não foi só aquilo que aconteceu, né? Uhum. Enfim, aí esqueci o que eu estava falando. A fita está editada, porque Aí quando a gente chegou lá, primeiro, não teria jurado. Ou era empate ou algum desistia. E eram 30. Aí mudaram para 30 mais 5. E botaram 5 jurados, 3 russos e 2 americanos. Entendeu? Aí a luta acabou empatada, ninguém venceu ninguém. Aí os 3 jurados deram para ele, os russos e os 2 americanos para mim. Aí depois o cara do evento reconheceu que não dá para ter sido aquilo, então reconheceu como empate. Botou a luta como empatada, pelo menos foi o que o Lapenda, que foi o promotor, né, que levou a gente, enfim, que o empresário, colocou dessa maneira, e foi isso que ficou realmente decidido, entendeu? Independente de qualquer coisa, tá? A luta foi uma luta porra, muito boa. O cara realmente é um monstro, um gás absurdo, mas que, cara, eu botei ele para baixo a hora que eu quis, várias vezes. Ele não me acertou em cima, não conseguiu me achar. Eu botei muitas vezes, montei, passei a guarda, mas ele era escorregadio, bicho. Era aquela lona vulcanizada também, aquela plástica, né? Uhum. Então sambava muito. Eu peguei as costas várias vezes, ele saía, era malandro, tinha noção, grampeava meu braço, ficava dando soco para trás, dava cabeçada, que nessa época ainda valia a cabeçada. Tinha uma mão pesada pra caramba, só o soquinho dele curto já incomodava. Entendeu? Foi uma guerra, Ele não tem nada a ver com isso, ele estava lá para lutar, entendeu? Mas teve momentos que o juiz, em dado momento, isso não tem na fita, eles cortaram também, o juiz me manda levantar. Eu falo que não ia levantar porque não tinha aquilo na luta. Não tem essa regra. Caiu no chão para até terminar a luta. E aí o cara me agarra minha cintura para me tirar de cima.
Entendeu? Pelo menos é o que eu lembro. Eu gritei para os caras no quarto, falei, bicho, faz alguma coisa, porque não tem isso na regra, eu não vou levantar aqui. Já tinha posto ele para o chão algumas vezes. Aí o cara falou com o Lapenda, foi na pressão, falou com os caras, deu pressão, quer dizer, falou com os caras do evento que tiraria os lutadores se os caras não parassem com aquilo, porque não tinha isso na regra. E aí, beleza. Aí os caras respeitaram, a luta continuou. Ele segurava na grade pra caramba, eu puxando ele agarrado. Eu olhei e falei, pô, por que ele não tá vindo? Quando eu olhei, ele tava agarrado na grade. Fazendo uma força do cacete, né? Não, Botar o cara e o cara segurando. E ele agarrado com as duas mãos na grade. Eu falei, porra. Aí quando ele encostava na grade, o juiz tirava com a mão assim. Faz parte do jogo, cara. Aquela época era isso. Era um time quanto era Brasil e Rússia, enfim. Aí não deixaram o trave ficar no meu quarto, só ficava um. O dele tinha 2, 3. Aí daqui a pouco eu estou na grade agarrado com ele, tá o Takhtarov em pé falando com ele aqui, entendeu? E não deixavam o trave ficar em pé lá. O cara ainda cutucou o trave, chamando para porrada, dizendo que ele tinha que sair dali. Ele teve um clima meio pesado, entendeu? Ali do lado de fora. E aí foi isso. Aí eu não sei te precisar o tempo, mas eu acho que faltava, sei lá, entre 10 e 15 minutos, talvez, de luta. Eu quebrei a clavícula. Fui fazer o double leg. Ele subiu o joelho, não sei se ele estava me dando um chute ou se ele realmente entrou ajoelhado. Pegou na clavícula, ela partiu em duas, quebrou. Merda. Aí eu botei ele para baixo no double leg, caí do lado. Tu sentiu na hora que tinha alguma coisa errada? Senti, na hora, depois do joelho, eu botei ele para baixo e passei a guarda, cheguei do lado. Aí botei a mão aqui, mas eu achei que o meu ombro tinha saído do lugar e tinha voltado, pelo barulho que eu vi. Mas continuei. Aí deu lá 30 minutos, fui pro corner lá, não tem mais 5 e tal. Aí os caras ficaram meio assustados, o trave com o olho assustado. Assim, eu falei, bom, o negócio aqui não deve estar bom. Só que eu ainda não tinha percebido. Né? Diz o Claudinho que não, eu achei que eu tinha percebido. Eu achei que estava estranho, mas não me liguei do que era. E aí continuou a luta e foi isso. Foi um lutaço. Você viu aí no YouTube, pelo menos os 23 minutos, dá uma equilibrada. Aí, cara, teve momentos engraçados. O cara tacou uma laranja dentro do ringue, um pedaço de laranja. Porra, eu peguei e taquei de volta. Entendeu? Se observar direitinho, dá para ver que a câmera está longe. Mas o cara, independente de qualquer coisa, o cara era um monstro, tanto que foi o que foi, né? Exato. Campeão do Pride, gol do Mark Kerr, nocauteou não sei quem, não sei mais quem. E dessas 20 lutas iniciais que ele tinha 12 nocautes, se eu não me engano. Brabo mesmo. Quer dizer, para mim foi uma lutaça, uma luta histórica para mim, com um cara duríssimo, foi minha estreia, depois eu fiz mais um outro. Vale Tudo não foi a minha grande praia, foi o jiu-jitsu mesmo. Tive muitas lutas também dentro de academia, que vem desafiar, naquela época tinha muito isso, aqui e lá fora, enfim, tempo que eu morei lá. Isso, foi isso. Aí depois é que a gente acabou, quando eu cheguei no quarto, comecei a passar mal, vomitando sangue. Aí eu fui descobrir que o médico depois me falou, cara, você estava com o osso partido. Então, quando você continuou movimentando, aquilo rasgou a sua musculatura por dentro. Nossa. Então, foi vazando sangue. E eu apertava assim, eu não estava entendendo como é que afundava e segurava. Tá? Isso tudo o quê? Tu com 29 anos, eu acho que eu tinha. A gente não quer parar, né, cara? Então, na época, é uma coisa que eu falo hoje, eu teria que ter tido mais prudência. Porque o próprio médico, quando foi me operar, o Michel Simoni, ele falou, Castelo, cara, você podia ter picado a tua artéria subclávia. Tinha morrido, simplesmente isso. Porque eu continuei a movimentar. Né? Então, foi um negócio até que me deixou meio chocado. E, na época, eu não deixei nenhum médico chegar perto de mim na hora da luta. Ele veio e falei, não, tá tudo bem. Não deixei o cara me encostar, porque senão ele ia parar a luta. Eu não queria parar, eu queria terminar. E aí foi isso. Aí fui pro quarto, começou esse... Aí teve a história do hospital, né? Aí é uma fase engraçada aí. Eu ia te perguntar momento de superação, mas você já contou a história de superação, né? Porque, meu irmão, não, total. Acho que não tem outra... Se você tiver outra história de superação melhor que essa aí, meu irmão, pode contar, mas... Ao mesmo tempo que isso é bom, né? É bom e é ruim, é imprudente, mas, cara, eu aprendi a lutar assim. A gente vai, assim... Na hora, né? Coração... Passou isso também, entendeu? Meu irmão, tem que ir pra guerra, tem que lutar e vamos até o final e não tem essa de parar, não tem essa porra...
vou usar um termo aqui meio chulo, mas o outro ali é igual, o treinador que falava, o outro ali é igual a você, meu amigo. Tem um saco do bola e um pau, meu irmão. Vai pra dentro. Então, é mais ou menos isso, né? A grosso modo. Mas eu trabalhei sempre o meu mental para isso, para essa superação. Eu nunca fui um garoto, eu não era um garoto autoconfiante, não era um garoto. Eu fui transformando isso até com o próprio jiu-jitsu me deu Exato. essa autoconfiança, essa tranquilidade. Por exemplo, uma coisa que eu odeio é covardia. Então, às vezes, amigo meu, eu tenho uns amigos que têm nada a ver com jiu-jitsu, né? Então, a gente em festa, alguma coisa, a gente, porra, dava uma confusão. Ele, pô, não vai lá, não. Não, cara, eu tenho. Não, pelo amor de Deus, não vai. Eu falei, bicho, eu vou lá que eu não quero ver, não quero covardia, cara. Então, eu ia lá para separar. Mas, antigamente, eu nunca faria isso, eu ia embora. Entendeu? Então, mas eu me sentia na obrigação de não deixar uma covardia acontecer. Quando a gente aprende o jiu-jitsu, cara, uma arte marcial de defesa pessoal, não é que a gente fique mais, porra, poderoso no sentido eu sou mais que alguém, não, cara. Eu acho que por eu ter aquilo, eu tenho a obrigação de tentar não deixar que uma covardia aconteça. Entendeu? Então, eu sempre tive muito isso, principalmente, eu sempre tive, mas eu não tinha coragem de me envolver. Com o jiu-jitsu, eu ganhei essa coragem, essa tranquilidade. Eu conto também que eu tive um episódio de assalto aí brabo, aí, revólver, fuzil e na minha cabeça, revólver na outra. Relativamente há pouco tempo, não? Foi agosto de 18. Agosto de 18. Já é a idade que eu estou hoje. Então, a luta me dá uma tranquilidade para eu acalmar os caras estavam cheirados, entendeu? Baixar a cabeça, olhava né, olhar periférico, sentia a situação toda, mas eu corria um risco de morte, né, cara? Mas ali eu estava tranquilo, esperando um momento, falei, cara, aí teve um certo momento que o cara entrou no carro, era um carro com aquela plaquinha de aproximação, né, para ligar o carro, só o carro estava ligado. Só que ele pegou minha carteira, eu falei, ó, a chave está dentro da carteira. Ele, não estou achando a chave, não está na carteira. Na verdade, quando ele tirou a carteira do meu bolso, a chave caiu no asfalto. Eu não sabia. E falei, cara, aí o cara que estava aqui com a arma, o outro já entrou no carro, o outro estava no outro carro atrás, já deu a volta para cá, botou a arma na minha cabeça, falou, meu irmão, entrega a chave. Falou uma vez, duas, na terceira eu estava com a mão aqui, falei, cara, eu vou pegar a arma dele. Porque o outro já está lá, o outro está aqui atrás, eu não estou vendo, eu acho que estava com um fuzil. Mas eu falei, bom, o cara vai tirar na minha cabeça, eu tenho que reagir antes. Aí nisso que ele falou a terceira, que eu estava subindo a mão, o garoto falou, vem que o carro está ligado. Aí o cara andou para trás assim, se adianta, não sei o quê, aquele jeitão malandro, né? Eu abaixei, colhi a cabeça, abaixei e fui para a calçada. Só pedindo, querendo que os caras fossem embora com o meu carro. Então, por que eu estou contando isso? Uma pessoa com a questão de já entrar em desafios, de uma coisa limítrofe, que você de luta e tal, pelo amor de Deus, não estou querendo me comparar, nada não. O policial faz isso todo dia, coitado do cara. Esse tem a bagagem para isso. Mas ali, e principalmente quando eu abri o carro, que o cara chegou com uma arma aqui, outra aqui. Quando eu abri o carro, ele já veio, olhou. Quando ele olhou, ele deu um passo para trás e falou, meu irmão, tu é policial, tu é polícia, eu vou te queimar. Aí eu levantei a mão e falei, irmão, calma, eu não sou policial, eu vou sair do carro, você me revista, eu não tenho arma, não tenho nada. Se eu fosse policial ali, eu tinha morrido, ou então eu tinha que ter reagido antes. Uhum. Porque no Rio estava assim, deu uma melhorada, mas o nível era esse. Deu 11 horas da noite, lugar mais escuro, que eu tinha estacionado o carro, aí eu saí e aí teve todo esse processo. Então, quer dizer, a luta leva a gente também a ter um pensamento mais à frente, mais rápido. Exato. E mais tranquilo para poder gerenciar esse tipo de coisa. Entendeu? Não digo em reação, em reagir ao assalto, mas em gerência agora. Se tivesse que reagir, seria numa forma limítrofe, que era aí, pô, vou atirar na sua cabeça, eu vou ter que reagir. Entendeu? Graças a Deus, depois o porteiro achou a chave, foi lá entregar para mim, eu estava falando com o policial, ele, pô, tu quer seguir o carro? Eu falei, quero. Peguei o tablet da minha filha, meu celular estava no carro. A minha sorte é que o cara, quando saiu com o carro correndo, o celular escorregou do banco, foi para baixo do banco, né? Quando ele fez a curva. E aí acabei achando o carro perto do Morro dos Prazeres. Prazeres não,
esqueci o nome agora, ali perto do samba, da cidade do samba ali. Fugiu o nome agora. Enfim, consegui recuperar o carro, mas o importante dessa história é a questão de você conseguir lidar com situações de conflito. Então, sempre que tinha confusão, essas coisas, várias vezes, às vezes, foi uma coisa engraçada, na boate, numa noite assim, um garoto que eu não conhecia do jiu-jitsu veio falar comigo, falou, pô, mestre, o cara tá ali querendo arrumar confusão, não sei o quê, o outro ali tá cheirado, papapá. Eu falei, pô, bicho, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu pensei, né? Aí eu falei, pô, até eu olhei o garoto, eu conheci que era um garoto também campeão, né? Acho que estava um pouco alterado, né? Eu chamei os dois, o segurança estava apavorado. Aí eu chamei os dois e falei, não, como é que é isso? Vocês vêm aqui para isso, cara. Vocês não vêm aqui atrás de coisa melhor, não, cara. Não vêm aqui para namorar, meu irmão, para porra. Sabe? Aí conversei com os caras ali e acabou resolvendo. Então é isso, cara. Eu acho que a luta acaba dando essa... É uma coisa positiva para a gente, entendeu? Com não é que nem a certeza. garotada que vai fazer jiu-jitsu na nossa época, a gente sabe que teve, que vivia arrumando confusão na rua. Entendeu? Já era o contrário. Eu gostava de evitar que essa coisa acontecesse. Enfim, é isso. Então a luta acaba dando essa segurança para a gente, né? Em todos os aspectos. E, cara, quando eu falo essa expressão mente blindada, quem é um conhecido seu, amigo, que você fala, pô, meu irmão, esse cara aí, de tudo, de cabeça para treino, para competição, qual o nome que vem assim à tua mente? Cara, eu vou citar um nome só, é difícil, mas eu não vi competir, mas é um cara forte de cabeça para isso, é o Pinducão, né? O Pinduca, meu professor. Mas eu falaria do Murilo, que também era um cara que eu nem sabia disso, mas ele era um cara que não tinha muita autoconfiança, era um garoto nervoso, ele falou isso na live comigo, mas ele adquiriu isso, né? Ele treinou isso. Eu achava ele um cara extremamente calmo, focado, tranquilo para lutar. Sempre tive essa impressão dele. E Muito é verdade, constante né? também, né, cara? Muito Hã? constante. Muito constante ele. Muito constante. Era um cara. Ele já tinha um jogo de constância, de ajuste. Eu já era um cara mais que eu caía para dentro para finalizar. Era um jogo diferente. Não é que ele não finalizasse, ele finalizava também. Mas ele ia na progressão, entendeu? Tinha uma dinâmica diferente. Como o Libório também era mais de giro, enfim, como foram minhas lutas com ele. O Fábio também era um cara bom também, um cara com cabeça para isso. Assim que eu lembro, eu gosto do Renzo também. É diferente, é um estilo diferente. Ele é mais extrovertido, aquela coisa, mas ele tem uma autoconfiança muito grande, né? Quando ele vai lutar e fica com a cabeça dele. Tô falando em termos de luta, né? Assim, eu estou focando mais a questão da luta, mas isso ajuda em outras coisas, né? No seu Lógico, negócio, lógico. no seu gerenciamento de equipe, na sua organização. Então, assim, eu poderia dizer outras pessoas nesse sentido, entendeu? Como coach, o próprio Dedé como coach, eu acho, porra, espetacular, entendeu? De MMA. O Conan lá na TT, o Parrumpinha também tem uma cabeça boa em relação a ser coach. A Parrumpinha também era lutador excelente. Vou trocar uma ideia com ele por um acaso amanhã. Vou. Parrumpinha? É, Então fala que fazer você teve entrevista com comigo. Eu fiz ele. uma live com ele, demorou 3 horas. Fala demais. Mas é um cara formidável, cara. Um cara que eu vi crescer dentro do jiu-jitsu, como lutador, como atleta. Depois se ajustou aí, meu irmão, correu atrás, Estados Unidos. Hoje é o treinador da maior equipe de MMA do mundo, né, meu irmão? Não precisa dizer mais nada. Então, E o o... moleque é moleque. Falo moleque, tem tua idade, 47 ou 49, não sei. E Enfim, mas é muito querido também. para o pessoal que não teve, de repente, chance de assistir, eu fiz uma entrevista com o Murilo também, dá uma olhada no YouTube, no Tu fez com o podcast. Murilão? Fiz e, cara, Não vou te sabia, não. falar, foi sensacional. Ele compartilhou com você a história quando ele lutou com o Rampage, que ele estava sem treinar e ele lutou, Falou, não? ele foi Meu chamado em cima da irmão, hora. você tá louco. É o que eu estou falando, cara. O mental dele é muito bom, era muito bom. Ele conseguiu ajustar esse mental de uma maneira formidável. Ele me contou coisas que eu não sabia. Assim, na verdade, ele, né, às vezes ficava tenso, tal, mas ele consegue ajustar isso de uma maneira absurda. Eu lembro dele sempre constante. Desde quando eu já observava ele, era um cara, né, aquela coisa constante, fala mansa, tranquilo.
Quer dizer, ele não tinha aquilo de nascença, ele conquistou. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que eu prezo. Se você me perguntar para mim o que eu prezo mais, o talento ou o esforço, eu prezo o esforço. Entendeu? Eu acho que a conquista de um bem desse é um bem, né? É um bem que você conquistou e ninguém te tira. Exato. Né? Apesar de ter gente que vai querer te tirar, mas não vai te tirar. Né? Então, eu acho que essa conquista, para mim, se tiver o talento junto, meu irmão, aí juntou a fome com a vontade de comer, né? E, cara, o pessoal que eu tenho entrevistado, realmente, ele foi um dos caras que realmente se destacou, assim. E eu, lógico, já acompanho há muito tempo, desde a época do Vale Tudo de 91, eu garoto, faixa azul, assistindo. Eu acho que eu tenho a fita ainda, eu arrebentei aquela coisa, nem toca direito, que quando eu era moleque, eu assistia aquela coisa tanto, cara, mas assistia tanto aquele Vale Tudo do Grajaú, que hoje em dia nem toca mais a fita. Então eu vou te contar uma história desse dia. Tava uma confusão para entrar. Tô ligado, eu não conseguia entrar, eu morava no Grajaú, eu era sócio do Country e não conseguia entrar na luta. Tava uma confusão. Você sabe quem ficou na porta para tentar organizar alguma coisa? O Redley Vigio, que é o filho do Hélio Vigio, né, que foi aluno do seu Hélio Grace, e eu, e mais um ou outro ali. Porque aí entra aquela história que eu te falei do respeito, e se ganhou uma autoconfiança, as pessoas te respeitam. Então, para você ficar ali, ajudando a arrumar aquilo ali, nego te respeitar, você só tinha lutador ali, tanto da luta livre como do jiu-jitsu, né? Então, quer dizer, a gente teve que segurar a onda ali, porque o pessoal do staff estava apavorado. Entendeu? Apavorado. Porra, nego invadia a parada, cara. Nego não queria nem saber. E nesse sufoco a gente ainda teve que. O seu Hélio estava, se eu não me engano, o seu Hélio Vídeo. As cenas vêm aparecendo, a gente não sabe muito bem, mas se eu não me engano, foi o Hélio Vídeo chegando com o Hélio Grace. Naquele muvuca mesmo. A gente para tudo, cercando os coroas entrarem, né, cara? Então, eu lembro desse evento nessa situação. Depois a gente foi lá para a beira do ringue, e aí foi aquela história que a gente viu lá maravilhosa, que eu até comentei com o Parro Picapinha. Sabe qual é a cena que eu mais lembro do Vale Tudo 91? Foi você, meu irmão, pulando dentro do ringue depois que o Fábio ganhou, que foi a última luta, né? O nego entrou e tava o Parrupinha lá, que nem um louco, meu irmão, alucinado, torceu muito, cara. Você sabe que eu participei um pouquinho desse treino, né? Infelizmente, foi a minha época que eu parei na Marrom, que eu estava mal, e falei, não, cara, tem que ir lá ajudar os caras. Que nessa época o pessoal, o nego era adversário, mas ali o pessoal se juntou, né, cara, para fazer esse evento. Então, você já foi no Carson alguma vez? Uma vez. Você tinha a sala do tijolinho da esquerda, que tinha aquela janelinha redonda assim no corredor. Ali foi o treino do Vale Tudo. E aí, porra, eu fui lá. Aí teve uma galera ajudou, o Billy Boy, o Alan, Zé, nem vou lembrar aqui, o Edson, enfim, e os caras tinham lutado, estavam treinando, e o Marcelo não podia lutar com o Hugo, né? Ferrou o cotovelo brabo no City. E aí a gente foi lá, eu fui ajudar, tentando da minha maneira possível, acabei me arrebentando todo, fiquei com tendinite nos 2 braços. Ixi. Eu não estava treinando, não estava preparado, entendeu? Então, mas fui lá porque eu queria ajudar. Então, participei um pouco aí desse treino aí, até o Murilo estava falando com o Murilo isso ontem. E aí achei que, cara, foi uma coisa muito importante para o nosso jiu-jitsu, né? Assim, como família, né? Ele deu uma crescida e tem que agradecer a luta livre, cara. Não tem assim essa rivalidade no final das contas, apesar de ter momentos não muito saudáveis, né, cara? Mas ela acabou fazendo com que o jiu-jitsu e a luta livre crescesse, né? E acabou que hoje praticamente não vejo essa rivalidade, as pessoas se juntaram. O Hugo era um cara que a gente não se batia, não, nunca tive nada com ele, mas era uma coisa que a gente não se falava. Até o dia que eu fui num evento de MMA, que eu fui ser árbitro em Aruba, e ele foi lutar, ele e o Bigu Preto, e o Cacareco. Ali ficamos amigos, bicho. O cara é uma figura, gente boa, entendeu? Mas tem lá suas divergências com um, com o outro, entendeu? Acontece, mas aquilo ali foi importante, muito importante pra gente, entendeu? E aquilo ali acabou unindo mais o pessoal, apesar de depois a gente continuar lutando um contra o outro e tal,
mas a gente valorizou muito a questão da família jiu-jitsu, né? É parte da evolução total do jiu-jitsu, das artes marciais, né? Foi um momento Sim. ali, cara, que realmente ali eu senti, foi um momento que eu senti, assim, muitas academias de jiu-jitsu começaram a aparecer depois. Eu achei que o momento ali começou a, né? Naquela época, que não foi 91, né? Começou a crescer. Eu, depois da luta com o Libório, em 93, eu comecei em Laranjeiras, eu já tive academias em outros lugares. Aí eu comecei ali, fiquei com uma equipe forte. Eu tive na época, mais de 50 academias espalhadas. Rio, Minas, São Paulo, interior. E eu lembro que também o boom maior foi dali, dentro do Rio de Janeiro. Eu lembro que esse evento, o cara que acabou botando para passar na Globo, parece que ele foi dispensado depois, porque... É mesmo. Eu lembro que eu só pude assistir em casa, não consegui entrar. Porque o que aconteceu? Pô, espirrou sangue, né, cara? Na luta do Valide com o Eugênio, espirrou sangue na câmera. Que os caras falaram, Então, mão aberta. Hã? Que os caras falaram, para ser mão aberta, não sei o Não, quê. estava tudo errado, cara. Foi. Cara, Abriu a luta. O cara do diretor da Globo lá, ele ficou alucinado, meu irmão. Ele queria matar o cara lá, meu irmão. Foi um escândalo. Foi engraçado. Aí, cara, o que foi? Então, enfim, teve esse Vale Tudo, a gente se juntou mais, né? A gente ficou mais próximo. Depois disso, eu comecei a treinar junto com eu e Traven. Aí depois veio a formação da Aliança, que eu formei junto do Traven, que já é outro papo. Uhum. Então, formamos eu, Traven, Fábio, Gigi, a gente formou a Aliança em 93 e 94, se eu não me engano. Mas aí já é outro assunto. Então foi isso, cara. Esse Vale Tudo acho que deu realmente uma subida no jiu-jitsu. Por outro lado, ai, que absurdo, vale tudo, não sei o quê. Então, você era meio que taxado de... Eu acho engraçado isso, cara, como é que a mídia consegue moldar uma coisa e passar de uma coisa ruim ela ser bonitinha e legal. Né? É incrível. Uhum. Você vai dizer, o Vale Tudo mudou, hoje é MMA, tem tempo e tal, mas continua saindo sangue, continua quebrando o nariz, continua nego sendo nocauteado de forma horrorosa, continua nego apagando, entendeu? Então, eu acho hipocrisia demais, mas tudo bem. Quando o dinheiro começa a entrar, né, nego viu, caraca, esse negócio vai dar certo aí. Quem começou a divulgar o MMA foi... Por que ele cresceu no Brasil? Os irmãos Nogueira, lá, o Rogério e o Rodrigo. Os dois porra, não podiam andar na rua no Japão. O Vanderlei Silva não podia andar na rua no Japão. Quando Praia, os caras aqui no Brasil eram meros desconhecidos, cara, para o público em geral. A coisa só engrenou quando a Globo botou o MMA para rodar, né, passar alguns eventos na TV aberta. TV aberta não, perdão, acho que no Sport TV, né? Enfim, depois criou o canal Combate e a coisa tomou o volume que tomou, ficou todo mundo conhecido merecidamente, entendeu? Uhum. Graças a Deus. E se tornou um esporte, como outro, se amenizou a questão da violência. Mas lá atrás era um absurdo. Você era... Pô, eu às vezes, cara, em certos locais que eu vejo, eu apesar de ser lutador, eu gosto de outros nichos também, né, cara? Eu escrevo, eu tenho algumas coisas que eu frequentava públicos bem diferentes, entendeu? De gente que achava, pô, que isso, luta tal, ela tinha aquela coisa meio... Você era meio como é que se diz? Tinha um certo preconceito, você sabe disso, né? Até na época do jiu-jitsu, por questão de confusão na rua, enfim. Então, era uma coisa difícil. Então, a mídia conseguiu transformar isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita gente vivendo do nosso esporte, né? Não só do MMA, mas do jiu-jitsu, sem precisar ficar dando aula o dia inteiro, porra, treinar. A gente treinava, dava aula, trabalhava, fazia faculdade, era tudo junto. Hoje em dia tem cara que treina só para lutar e ganha dinheiro. Patrocínio, seminário, bolsa em luta, só de jiu-jitsu, que não tinha na nossa época. Era medalhinha de honra ao mérito e olha lá, né? E, cara, essa coisa do MMA ser violento, não sei o que, aqui nos Estados Unidos, eu não sei se já está liberado em todos os estados, eu não tenho certeza, mas eu acho engraçado. Eu acho que o último que não ia era Nova York, né? Que acabou liberando.
Porque eu acho engraçado o seguinte, o pessoal, de repente o pessoal do Brasil que não acompanha muito futebol americano, cara, futebol americano é muito mais violento que MMA. É a questão, cara, não é o resultado final. A questão é o modus operandi, é o soco na cara, entendeu? É a pessoa pagar, é a pessoa estar ali, você vê naquela expressão do cara, né, meio distorcido, meio apavorado, o outro com a cara toda torta. Aquilo é que agride visualmente, né, para quem não entende. É. São dois caras treinados que assinam um contrato para fazer aquilo ali, ponto final. Agora, o que você falou, o futebol americano, você tem o resultado final em termos de lesão é muito mais A grave. longo prazo nem se Sim, fala. Eu tenho um sim, aluno qualquer meu que já coisa. jogou na NFL, fala assim, Gustavo, eu nunca vou botar o meu filho para jogar futebol americano. O cara jogou na NFL e fala, porque o cara teve 13 cirurgias, o cacete, tá ligado? O corpo do cara é destruído. Se fosse só o corpo, estava bom. O problema é que a cabeça. Exato. Estavam tendo, eu lembro que estavam tendo aí tem até um documentário, Documentário, se eu não me engano, na Netflix, sinistro, falando sobre sinistro. isso, as lesões cerebrais. É, Dependendo da posição do cara, tem atleta que não dura 5 anos a carreira dele. é. Entendeu? Agora, o cara não assinou, o cara quer fazer, vai lá. É, Entendeu? Eu acho que é o livre-arbítrio, né? Entendeu? A mesma coisa no Vale Tudo, não, no MMA hoje em dia. Eu acho que as regras hoje deixaram o esporte mais esporte, né? Uhum. Com a questão do tempo, com a questão da luva, né? Tirou certos golpes. Eu contesto algumas coisas que eu acho mais perigosas do que outras que eles tiraram, entendeu? Enfim, você tem uma. Quem dava muito era o Josh Barnett. O cara Uhum. agarrava nas pernas dele na grade, ele fica com aquele cotovelo na têmpora aqui. Porra, aquilo ali é perigosíssimo. Eu acho muito mais perigoso do que uma cabeçada, talvez. Também é perigoso, tanto Uhum. quanto. Ou cotovelada de cima para baixo, né, que É, tiraram. Então é meio relativo, mas enfim, tem que ter regras. Que exato. tenham as regras e as regras sejam obedecidas. Uhum. Ponto final. Isso E aí. assim a coisa ficou melhor. E para o pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida, assina o canal, várias entrevistas aí. E no o podcast no Spotify, também dá uma olhada, Mente Blindada, e passa esse áudio aí para frente. E a última pergunta, mestre, seguinte, qual foi uma das maiores lições que a competição te ensinou, a competição de jiu-jitsu te ensinou que você leva para a tua vida? Gustavo, não, é que na verdade a vida não adianta a gente dizer que não, a vida é uma competição. A vida da gente não vou dizer que é a lei do mais forte, é a lei do cara que está ali, que trabalha, que corre atrás, são desafios. Todo dia você Exato. tem desafio na vida. Então eu acho que a luta em si e a competição de luta, não só de luta, mas de outros esportes, onde você tem que administrar como é que chama? A frustração, né, de uma derrota. Eu acho que, por exemplo, uma coisa, a educação hoje ela cerca tanto muito muito redoma e não deixa a criança às vezes ter decepções na vida. Eu acho que as decepções, as frustrações são importantes para você reformular a sua Exato. cabeça e saber lidar com elas. Então a competição ela traz isso para você, né? Então assim, eu dou muito mais valor ao campeão que já perdeu e retornou do que o cara que nunca perdeu, entendeu? Então eu acho que a derrota ela é importantíssima como aprendizado e para a cabeça dele vai ser melhor ainda para ele saber se reestruturar em relação à questão da frustração. O ser humano tem que aprender a se frustrar, voltar atrás, ver o que tem que ser feito, correr atrás. E eu acho que, como você perguntou em relação à competição, eu acho que a competição ela dá um pouco isso, né? Que a gente nem toda hora vai poder estar ganhando. É, Então e, tem que aprender. e quanto mais cedo, melhor, né? Assim, com criança competindo e aprendendo que
E Filho, você não vai ganhar todo dia. existe o outro lado, existe lá um cara. Tudo que você fizer na vida vai ter muita gente pior e muita gente melhor. Você vai ter que estar se aperfeiçoando cada vez mais para chegar numa posição melhor e sempre se mantendo ativo e vigilante, porque uma hora você pode tropeçar. E tropeçou, deu a insatisfação ali, a deprê e tal. Quando você já teve isso antes, você vai conseguir se recuperar e voltar atrás. Então, a vida tem muito isso. Você tem horas que você, entre aspas, é derrotado, né? Por alguma situação, uma morte, uma perda financeira, enfim, relacionamentos. E se você não tiver, se você não aprender com a vida que existem essas frustrações e elas passam e você consegue se remodelar e fazer, é isso. Então, a competição, a grosso modo, é um reflexo que você vai ter na vida e isso vai te ajudar a lidar com esses sentimentos. Com certeza. Mestre, brigadão pela entrevista, muito legal. E pessoal quiser, qual é o teu Instagram? Pessoal quiser seguir? @ né? Castelo com 2 L's, Castelo com 2 L's, branco, BJJ. Boa, várias lives bem legais lá também, conversando com o pessoal. Tem Muito treino que maneiro. eu começando a fazer. Muito maneiro mesmo. E aí, só mandar uma mensagem final para o pessoal, a gente fecha. Cara, te agradecer aí esse trabalho que você está fazendo, é bem bacana, tá? Dá voz aí para todos. Isso foi muito bom a internet nesse sentido, né? Eu acho que tudo na vida, isso é uma mensagem que eu dou também, tudo na vida a gente pode usar para o bem e para o mal, né? Então a gente tem que buscar de forma positiva o uso da internet, do YouTube, das redes sociais. Mais amor e menos ódio. Eu vejo aí essa loucura que aconteceu aí, infelizmente, com um rapaz negro aí nos Estados Unidos e que gerou toda essas manifestações que eu acho que elas deveriam ser pacíficas, de não quebra-quebra e roubar, mas eu entendo que existe uma revolta muito grande. É um recado para as pessoas arrumarem isso, né, os governantes, mas o principal, cara, é que a gente tem que educar as nossas crianças que o racismo, ele não... Racismo você aprende, você não nasce racista. Então, são pessoas que foram educadas a ter isso. Então, a gente tem que educar nossos filhos e as pessoas que estão perto da gente de forma que não existe uma raça. Existe uma raça, ser humano. Acabou, ponto final. Entendeu? Mas entendo a revolta, ela é legítima, mas que tentem fazer uma coisa que não prejudique outras pessoas também. Exato. É por aí. Mas, enfim, é isso. Esse recado, porque eu acho que é importante. A gente já está num... Porra, já vivemos muito, cara. Chega, não precisa mais disso. Isso é uma coisa que é inviável. Pratiquem o jiu-jitsu ou qualquer outra atividade física. Mantenha a tua cabeça sã, principalmente nesse momento de que a gente está confinado, né? Para poder equilibrar. Buscar mais as coisas mais simples, buscar mais um caminho do bem, um caminho de resolução pacífica. É isso, cara. E treinem jiu-jitsu, participem e busquem o melhor para vocês, mas nunca em detrimento do outro. Obrigadão, mestre. Galera, tamo junto. Não esquece de curtir o vídeo e passar o áudio para frente. Valeu? Um abração. Abraço, Gustavo. Valeu.